Olá, estudante! Seja bem-vindo a mais um Tira Dúvidas, nosso encontro diário e ao vivo com os professores do programa Se Liga na Educação. Na manhã de hoje, nós assistimos mais algumas aulas da área de Ciências Humanas. Respeitando o distanciamento social, teremos apenas 2 professores por bloco. Nesse primeiro bloco, estão aqui comigo o professor de História, Cledson Renato, e o professor de Geografia, Antônio Ferreira. Sejam bem-vindos, professores. Obrigado. Gostaria também de agradecer a presença dos nossos intérpretes de Libras, o Gilberto Santos e a Valdene Cordeiro, que está conosco nesse bloco. Então é isso. Agora é com você. Os nossos canais de comunicação já estão abertos para receber a sua pergunta. É só ligar no nosso telefone fixo 31 3254 3009 ou enviar uma mensagem para o nosso WhatsApp no número 31 98295 2794. Não se esqueça de falar o seu nome, a cidade, a escola e o ano que você estuda. Ficaremos muito felizes em responder ao vivo a sua pergunta. Lembrando que a programação completa do Se Liga na Educação está no nosso site, no endereço que aparece na sua tela. Enquanto você envia suas perguntas, nós vamos relembrar os temas das aulas de hoje. Professor Cledson, tudo bem? Tudo bem. Conta pra gente quais foram os temas de história hoje. Hoje nós tivemos 4 aulas, né? Já que eu estou como professor de geografia, tivemos um tsunami de história hoje aqui na Rede Minas. A primeira aula para o 6º ano, a gente falou da expansão do Islã, da religião islâmica, desde o surgimento lá na Península Arábica, a consolidação, passando pelo norte da África até chegar na região da Península Ibérica, ou seja, o Islã saiu do Oriente Médio e foi até a Europa. Para o 7º ano, a gente falou da sociedade do açúcar, desde aqui no Brasil, da consolidação desse sistema, com a chegada do governador Tomé de Souza, criou todo um aparato administrativo que fundamentou a sociedade colonial brasileira. Para o 8º ano, nós falamos lá do PET 300 anos, um PET comemorativo, que são os movimentos sociais e religiosos em Minas Gerais. Então, basicamente, os movimentos sociais estão presentes desde a formação do próprio Estado, da capitania de Minas Gerais. E, finalmente, para o 9º ano, as eleições simbólicas e muito representativas presidenciais de 1989. Ótimo. Professor Antônio, tudo bem? Tudo bem, bom dia. Bom dia. Conta pra gente em geografia, quais foram os temas hoje? Bom, em geografia, tivemos uma aula para o 4º e para o 5º ano. Tá? No 4º ano falamos sobre a relação econômica entre o campo e a cidade. Tá? E como como o campo e a cidade estão integrados. Tá? Como que essas atividades econômicas elas se complementam e são importantes para a construção do Produto Interno Bruto brasileiro. E sobre o 5º ano, tivemos a aula especial do PET 300, falamos sobre o território mineiro em mapas, né? Conhecemos Minas, um pouco da história de Minas, aproveitando que o professor de História está aqui, conhecemos a história de Minas através da constituição dos mapas desde o século XVI até os mapas atuais, então tivemos esse contexto como aula de hoje. Ótimo! E agora, um recado importante. Termina no dia 11 de dezembro, sexta-feira, o prazo para fazer o cadastro escolar. Acesse o site cadastroescolar.educação.mg.gov.br para ver todos os detalhes, ok? Não deixe essa oportunidade passar. Bom, agora que nós já relembramos, né, os temas, nós vamos para as perguntas. Vamos lá. 5º ano. Em relação aos aspectos naturais, qual seria o domínio morfoclimático encontrado em Belo Horizonte? Vamos lá. Primeiro é importante lembrarmos o que é o domínio morfoclimático. Né? O domínio morfoclimático é uma forma de organizar o território brasileiro a partir dos elementos naturais existentes aqui. Então, por exemplo, temos o elemento natural que é a vegetação, o clima e o relevo. E esse conjunto forma um domínio morfoclimático. No caso de Belo Horizonte, é importante lembrar que Belo Horizonte está numa área de transição. Porque, de acordo com o geógrafo Aziz Abissaber, o Brasil é dividido em 6 domínios morfoclimáticos e entre esses 6 domínios morfoclimáticos você vai ter uma área de contato. Essa área de contato nós chamamos a área de transição. No caso de BH, nós temos uma área de contato entre o Cerrado e a Mata Atlântica.
Então é comum, quando você anda pela cidade, reconhecer alguns tipos vegetais que são do cerrado, como a lobeira, ou mesmo você vai encontrar outras da Mata Atlântica, por exemplo, vamos pensar aqui na nossa quaresmeira, que é uma vegetação de transição. Tá? Então perceba, quando falamos de domínios morfoclimáticos em Belo Horizonte, nós vamos ter então essa área de transição, tanto do cerrado quanto da Mata Atlântica. Um lugar legal para você verificar essas áreas de transição é você ir na Serra do Curral, onde você vai ver tanto um cerrado, né, um cerrado típico, ou cerrado rupestre, que é aquele que está preso na rocha, como também formações, né, à medida que você vai descendo a Avenida Afonso Pena, você vai percebendo essas formações encontradas na Mata Atlântica. Ótimo! Vamos lá. 9º ano, qual a importância da propaganda em grandes eleições? Vamos lá. A importância, ela é enorme. Um dia eu li um livro, um texto de um pensador chamado Guy Debord, que fala que nós vivemos a sociedade do espetáculo. A propaganda em qualquer tipo de eleição, em qualquer tipo de promoção, ela pode criar ou pode destruir uma imagem. Isso acontece no Brasil, principalmente desde Vargas, que fazia uma propaganda do seu governo, da sua imagem, aproximando o político, aquele que está disputando aquela eleição, da população, principalmente a população mais pobre. Então, fazer este político se aproximar desta população que é necessitada é um grande efeito da propaganda em grandes eleições. O povo se sente representado por este político, mesmo que a ideologia deste político seja diferente realmente dos interesses desse povo, e vai querer imaginar, vai criar ali um personagem, talvez de uma forma mais esperançosa, de uma forma mais lúdica. Isso acontece no Brasil por quase todo o século XX e adentra no século XXI. Fazer uma boa propaganda é uma garantia enorme de votos em qualquer eleição no Brasil. Perfeito. Qual a importância do turismo rural para o campo? 4º ano. Vamos lá. O turismo rural ele é uma nova forma de utilizar o campo de maneira econômica. Por quê? Temos uma falsa impressão que o campo ele é apenas uma área de produção agrícola, né? Uma área de produção de alimentos ultrapassada, que não tem tecnologia, que não tem internet, que não tem computador, mas está mudando. O turismo rural é uma nova proposta das pessoas que vivem nas áreas urbanas conhecerem ou relembrarem um tipo de vida, um estilo de vida que relembra o passado. Então é muito comum, né, pensarmos o turismo rural, as pessoas alugarem pousadas no campo, andarem a cavalo, ou mesmo aproveitar aquele espaço para estar tendo um momento familiar, que é uma coisa comum da nossa cultura mineira, que é estar na cozinha, né, se alimentando, todos à mesa, no café da manhã, no almoço. Aproveitar para se alimentar através de uma comida feita no fogão a lenha, ou seja, o turismo rural é um novo olhar, né, um olhar importante que até o próprio governo federal investe nesse tipo de turismo para que as pessoas saiam um pouco desse momento da cidade, né, desse estilo de vida urbano para conhecer ou relembrar um estilo de vida conhecido rural. Então ele é muito importante, tá, porque ele vai trazer esse novo olhar e mais pessoas praticando, mais dinheiro, mais recursos, mais investimento vão acontecer no campo. Correto. E professor Clédson agora, o que eram as sesmarias? Sesmaria é um sistema de distribuição de terras aplicado no Brasil no início da colônia. Tenta imaginar o seguinte, existiam umas capitanias que, de certa forma, não deram certo, nós temos capitanias hereditárias, mas as capitanias ainda, de forma física, estavam divididas. A partir do governo geral de 1549, a coroa portuguesa, através deste governador, tinha como obrigação e missão fazer com que essas capitanias ficassem desenvolvidas, gerassem lucros, dessem retorno à coroa. Como faltavam incentivos para os nobres portugueses virem para a colônia e investirem nesta produção, o governo, que seria o representante da coroa, cederia parte dessas terras ou um lote a um nobre, a uma pessoa que deveria investir nesse sistema de sesmarias, investir nessa terra
produzir, catequizar os indígenas que ali residissem, evitar rebeliões e dar retorno lucrativo à coroa. Então, parte do que era produzido ficava com o donatário, com o dono da sesmaria, e parte seria enviada ao governo, à coroa portuguesa. Entendido. Professor Antônio, por que as atividades econômicas do espaço rural se tornam cada vez mais diversificadas? Vamos lá. Primeiro, porque o espaço rural ele recebe uma influência muito grande do espaço urbano. E que influência é essa? A tecnologia, o modelo produtivo, né, a forma de se organizar nesse espaço. Então, o espaço rural ele está modificando. Então, ele não é apenas o local da produção do alimento e a produção da matéria-prima. Ele também é um local que vai trazer novas atividades, como eu disse na questão anterior, como o turismo rural. Ele também é o espaço onde vão acontecer as áreas de proteção ambientais. É no espaço rural que os esportes radicais, como por exemplo o mountain bike, né, a atividade conhecida como trekking, estão sendo realizados. Porque é importante pensarmos que é nesse espaço que você ainda tem essa relação com o meio ambiente. É ainda no espaço rural que eu consigo enxergar o verde, já que o espaço urbano, as nossas cidades, se transformaram em grandes áreas de concreto. Então essa transformação desse espaço se dá por causa dessas relações econômicas, do modo de vida que acontece no espaço urbano e da evolução tecnológica que acontece nos últimos tempos. Tá? Entendido. E agora uma pergunta da Alícia, do IENG. Um abraço para você, Alícia. Ela está no primeiro ano. Poderia explicar sobre a economia açucareira, professor? Vamos lá. A economia açucareira no Brasil, ela vai começar a ficar forte justamente com a chegada do governador Tomé de Souza em 1549. Ele vai ser o responsável pela implantação dos primeiros engenhos. O que nós temos que pensar é que o açúcar era extremamente valioso naquele período. Ele era muito procurado, muito requisitado na Europa, e quem conseguisse produzir um açúcar de qualidade, e os portugueses trouxeram essa inovação aqui para o Brasil devido ao solo, devido ao clima temperado, e começaram a produzir, gerando o quê? Lucro que Portugal queria. O que eles não conseguiram aqui, em primeiro momento, com a extração de metais preciosos, eles conseguiram com açúcar. Então, desde a sua implantação, com a plantação da cana, com a lavoura, aí nós temos que colocar um ponto muito importante que gerava muito lucro, que era o tráfico negreiro, que está intimamente ligado à produção, porque a mão de obra que vai produzir o açúcar brasileiro vai ser escravizada. O tráfico é muito lucrativo, por isso a preferência em utilizar a mão de obra escravizada negra nos engenhos. Desde a sua plantação, a produção do açúcar em todos os seus processos, até a venda, a exportação, era extremamente lucrativo. Primeiro, para os senhores, para os donos de engenho, porque o gasto que eles tinham eram muito poucos e os lucros eram enormes, e até a chegar ao produto final em Portugal. Queria redistribuir por toda a Europa. Então, o açúcar, em dado momento, era o produto mais valioso, o que gerava mais lucro no Brasil colonial, devido à importância que ele tinha na Europa. Entendido. Quinto ano. O extrativismo mineral ainda pode ser considerado uma importante atividade econômica para Minas Gerais? Legal essa pergunta, né? O professor de História está falando do momento do açúcar e agora eu vou começar a falar de um outro momento que é a questão do extrativismo mineral, das pedras preciosas. É importante lembrar que a reorganização econômica do Brasil se passa em Minas Gerais a partir ao achar, né, pedras preciosas e o ouro. E isso se torna uma marca do nosso Estado, tá? Essa retirada desses recursos. E pensar nisso nos tempos atuais, vale a pena fazer essa reflexão. Por quê? Porque até hoje o extrativismo faz parte
desse processo econômico de Minas. Minas Gerais, pensando na indústria, pensando na agricultura, na agropecuária, ela também tem o seu destaque, mas o extrativismo mineral é muito forte. Um bom exemplo é se nós pensarmos aqui próximo de Belo Horizonte, numa região conhecida como quadrilátero ferrífero, que é uma região, primeiro, foi a região onde foi explorado esse ouro no passado, e hoje é explorado os recursos minerais conhecidos como minério de ferro, entre outros minerais conhecidos, como o basalto, como por exemplo o cobre. Tá? Então é importante pensarmos que até hoje o extrativismo mineral faz parte da nossa economia. Lógico que hoje o foco não é mais o ouro, né? Não é mais o diamante. Hoje o foco é abastecer esse mercado a partir do minério de ferro. Então, repito, até hoje a nossa atividade, até hoje não, até o momento, né, a nossa atividade mineral funciona tem um grande peso na economia mineira. Ah, professor, isso vai continuar? Não sabemos, já que no território brasileiro já temos outras minas, principalmente na região norte do Brasil, que já está tendo um destaque, né, nesse processo. Mas, por enquanto, no caso de Belo Horizonte, no caso de Minas, nós temos aqui o quadrilátero ferrífero e digo, talvez até da região sudeste, o quadrilátero ferrífero seja esse destaque econômico na produção de extrativismo mineral do país. Obrigada, professor. E agora a dúvida é do Luiz Fernando Ayala. Um abraço para você, Luiz Fernando. Ele é do Colégio Martins Pena, ele de Nova Iguaçu, 7º ano. Professor Clédson, por que os paulistas julgavam-se os donos das minas de ouro? Pergunta interessante. Vamos lá. Quando os portugueses chegaram ao território que hoje chamamos de Brasil, a primeira intenção deles era encontrar ouro e prata. E nos primeiros momentos eles não encontraram. Daí diversificaram a sua produção. Primeiro produzindo pau-brasil, depois produzindo cana-de-açúcar. O metal precioso, o ouro e a prata, eles não foram encontrados nos primeiros séculos de colonização. Quando os bandeirantes paulistas, os colonos paulistas, saíram da capitania de São Paulo, adentraram o sertão, ou seja, adentraram o interior do Brasil, a região de mata, para procurar indígenas com o intuito de escravizá-los para sua produção, para sua lavoura, acabaram descobrindo na região que hoje chamamos de Minas Gerais, uma grande quantidade de ouro. Então, eles se julgavam donos porque eles foram os primeiros a deixarem o litoral, a adentrarem o interior e encontrarem o que Portugal tanto queria. Esse julgamento de ser dono vai ser consolidado pelo fato que nos primeiros anos de exploração, a coroa portuguesa não tinha nenhum aparato administrativo para controlar essa produção de ouro. Então, eles estavam aqui com a própria sorte, ditando as próprias regras. Por isso que eles se julgavam donos das minas de ouro. Entendido. 5º ano. Qual a importância do Rio São Francisco para a ocupação da região de Minas Gerais? Vamos lá. O Rio São Francisco, a bacia do São Francisco, né, vamos pensar dessa forma, que aí fica mais amplo, né, ela foi ocupada durante o processo de ocupação do Brasil na época da produção açucareira, né, nessa busca, né, dos bandeirantes de expandir território, de procurar indígenas, eles utilizaram, né, essa bacia do São Francisco para estar adentrando na parte central do território brasileiro. Tá? Então eles utilizaram, né, já que a bacia do São Francisco ela tem um relevo menos acidentado na parte nordeste indo para o sul, né, indo para Minas. Até quando chega em Minas esse relevo fica mais acidentado, ele é mais difícil de estar caminhando, mas nessa parte mais aplainada que nós dizemos, eles conseguiram entrar dentro do território, foi mais fácil, e à medida que eles iam entrando dentro do território, eles foram ocupando, criando pequenas vilas. É importante dizer o quê? A bacia do São Francisco, o Rio São Francisco, foi um importante corredor que ligou o Nordeste na parte central do território brasileiro naquele momento. Tá? Por causa dessa facilitação de relevo e também porque o São Francisco ele nasce em Minas, caminha pelo Nordeste e deságua no oceano. Então esse processo, né, esse corredor natural facilitou a entrada dos portugueses dentro do território brasileiro, o que ajudou na expansão, né, no futuro ele conseguiu até ultrapassar os limites que ele conhecia até então e facilitou também a reconhecer esse território
e encontrar as pedras preciosas e o ouro. Excelente. É conhecido como Rio da Integração Nacional. Rio é verdade. Sim. Quarto ano ainda para você, professor. Por que o agronegócio é uma atividade que consegue envolver o campo e a cidade? Muito bom. Boa essa pergunta. Porque o agronegócio é uma atividade econômica que ela é diferente das outras do campo. Por quê? O agronegócio ela consegue trabalhar as três atividades econômicas principais. Quais são? Ela foca na atividade econômica da produção, do setor primário, o setor secundário, que ela transforma essa produção agrícola, e o setor terciário, tá? Que é a venda desse produto para o consumidor final. É importante pensar que o agronegócio, além de entender todo esse processo, ela utiliza muita tecnologia, muitas ferramentas que são criadas na cidade. Ou seja, o agronegócio, ele compra o produto, né, os produtores do agronegócio compram o que é produzido na cidade, levam para o campo, utilizam essas ferramentas para a produção agrícola, pegam essa produção, transformam e depois vendem para a cidade. Então o agronegócio consegue fazer todo esse caminho aproveitando as atividades, o melhor de cada atividade econômica do campo e da cidade. Tanto que na produção do agronegócio nós falamos que existe a produção antes da porteira, durante a porteira e depois da porteira. O que significa isso? Trazer da cidade, transformar, produzir, transformar e depois estar vendendo. Tá? Importante, muito obrigada. Vamos para a próxima. Sexto ano. O islamismo é a única religião monoteísta do mundo, professor? Vamos lá. Vamos pensar da seguinte forma. O que é monoteísmo? Religião monoteísta é aquela religião em que o objeto de fé, ou seja, a divindade, ela é única. Só existe um Deus naquela religião. Então, o islamismo é uma religião monoteísta? Sim. O cristianismo é monoteísta? Sim. O judaísmo é monoteísta? Sim. Então aqui nós temos 3 religiões monoteístas extremamente importantes no mundo. Curiosamente, se a gente pegar a origem dessas religiões, elas se originaram praticamente no mesmo território, em anos diferentes, em séculos diferentes, e o objeto de fé, a divindade, é a mesma. O mesmo Deus dos judeus é o Deus dos cristãos, que é o Deus dos islâmicos. O que difere é a forma de interpretar as escrituras e os dogmas de cada fé. A interpretação diferente de cada religião é que difere as 3. Ok, entendido. Agora vamos responder a Rosiane dos Santos. Obrigada pela sua participação, Rosiane. Ela é da escola Professor Afonso Neves, está no 2º ano. Professor Antônio, a mesma indústria que tem na cidade, tem no campo? Rosiane, obrigado pela pergunta. Vamos pensar um pouquinho. A mesma indústria que tem na cidade tem no campo? Não. Por quê? Primeiro, o foco do campo é a produção, né, de matéria-prima e a produção agrícola ou agropecuária, vamos melhorar esse termo. E a indústria, o foco dela é transformar essa matéria-prima em produtos que serão utilizados por outras empresas ou serão diretamente para o consumidor final, que quando eu falo consumidor final, estou falando eu, você, né, todos nós, né? Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que quando há uma indústria no campo, essa indústria ela vai estar voltada ou para o extrativismo ou para receber e transformar esse produto agrícola. Tá? Então, vamos imaginar uma indústria que produz carros, vai estar na área do campo? Não. E por que não? Nós temos que lembrar também que a indústria ela precisa de mão de obra. E a maior quantidade de pessoas para trabalhar na indústria estão localizadas nas cidades. Então, para a indústria, é importante que ela esteja perto da cidade, tá? E para receber essa mão de obra e facilitar o transporte do que ela produz para outros estados, países ou para as outras áreas, tá bom? Entendido. 5º ano. É correto afirmar que Minas Gerais possui montanhas, professor? Essa é a pergunta que eu mais escuto quando falo de relevo, falo de natureza, falo de meio ambiente. Vamos lá. Minas Gerais, o Brasil possui montanhas? Vai depender de qual linha teórica que você acredita. Mas, atualmente, considera-se Minas Gerais, considera o Brasil um local que tem montanhas. Por quê?
A gente tem que lembrar que o relevo do Brasil é um relevo antigo e desgastado. O que isso quer dizer? Quer dizer que no passado houveram movimentos tectônicos, movimentos convergentes, ou seja, uma placa tectônica indo a outra, que ao se chocarem formaram dobramentos, né? Dobraram a superfície, dobraram o continente, tá? E formaram grandes cadeias de montanha. Como eu disse, o relevo brasileiro é um relevo antigo e desgastado. Como ele foi formado há milhares e milhares e milhares de anos, esse relevo ele foi sendo desgastado pelo vento, pela chuva, pela vegetação. E aí, com o passar do tempo, ele foi diminuindo, a sua altitude foi diminuindo. O que isso quer dizer? Quer dizer que no passado tínhamos grandes áreas elevadas e essas áreas elevadas foram diminuindo. O fato dela ficar antiga e desgastada não a transforma uma ex-montanha, tá? Então, nós podemos dizer o quê? Que Minas Gerais, que o Brasil possui formações de montanhas antigas. Então, se alguém falar para você que Minas Gerais tem montanha, pode falar que sim. Mas a minha dica é que você não vai falar montanha, porque montanha está relacionado com uma formação recente. Você vai falar Minas Gerais possui dobramentos antigos, ou seja, tem montanhas que se formaram há muito tempo atrás. Tudo bem? Ótimo, entendemos agora. Vamos lá. 7º ano. Quem mais veio ao Brasil junto com Tomé de Souza, professor? Tomé de Souza, como eu já disse, foi o primeiro governador-geral do Brasil e chegou em 1549. Os livros de história, se a gente pegar numa questão bem resumida, a vinda de Tomé de Souza. Só que ele não veio sozinho. Ele trouxe todo um aparato administrativo, funcionários reais, militares, outros funcionários que vão trabalhar nas obras públicas, jesuítas para catequizar os nativos, para ensinar, educar os filhos desses colonos. Então, quando falamos que Tomé de Souza veio ao Brasil, nunca vamos imaginar que ele veio sozinho. Ele trouxe todo um aparato administrativo, um aparato religioso que ajudou a consolidar a formação desta sociedade colonial da forma que nós conhecemos. Ótimo. E ainda para você, professor, qual a importância econômica da cidade de Meca antes do Islã? Meca é a cidade sagrada para o islamismo. Vocês já devem ter ouvido isso. Um dos fundamentos da religião islâmica é que todo muçulmano tem que fazer uma peregrinação a Meca uma vez na vida. Só que Meca é mais antiga que o próprio Islã. Quando a religião era politeísta, não existia o islamismo lá na Arábia, já era um importante centro religioso, onde as pessoas iriam cultuar as suas divindades, diferentes da divindade do Islã, naquela região onde tem uma estrutura lá, que é a Kaaba, e sempre era objeto de divindade, de adoração. A importância não é apenas religiosa. Quando você tem uma concentração muito grande de viajantes, de pessoas passando por uma cidade, ela se torna um entreposto comercial. Então, as pessoas que controlavam a cidade de Meca, aproveitavam a peregrinação que ocorria nessa cidade de tempos em tempos para transformá-la num posto comercial, gerando lucros e dividendos para quem controlava. Muito obrigada, professor, porque nós vamos fazer aquele pequeno intervalo. Aproveite e participe do Tira Dúvidas de Ciências Humanas, que no próximo bloco contará com a participação do professor Rodrigo Flávio, de Geografia, e do professor Clédson, que continua conosco. E eu agradeço a presença do professor Antônio. E você, estudante, continue mandando suas dúvidas no nosso telefone fixo ou envie uma mensagem para o nosso WhatsApp. Estamos esperando a sua participação. Até já!